Agora eu queria contar um caso rapidinho e saber a sua versão da história. É sobre a Copa de 86. Há coisa de 2 semanas eu entrevistei o Neylor, Dr. Neylor Lasmar, que você conhece muito bem. Claro. Não só foi médico seu na seleção, mas também cuidou muito em É um outros amigo momentos. pessoal, né? Isso. E Dr. Neylor me contou uma coisa que ele disse o seguinte, sobre 86. Ele disse que ele estava por um cabelinho, por um fiozinho para te cortar da seleção, porque você estava machucado e tal. E aí o Tele falou para ele: doutor, eu preciso do Zico de qualquer jeito. E ele falou: tá bom, então nós vamos fazer um esquema e nós vamos levar o Zico e tentar colocar ele em condição de jogo quando você precisar. Foi assim a história? Olha, o que eles conversaram, eu não sei, não posso te dizer. O que aconteceu foi que eu tinha lesão no joelho, tinha que fazer a cirurgia, eu tinha um cruzado com problema, então eu estava fazendo um trabalho de reforço muscular, e os treinamentos lá na Toca da Raposa, e se eu fosse operar, aquela cirurgia levava, naquele período, eu levei 9 meses para voltar a jogar, mas jogar bem mesmo, com a cabeça boa, mais de 1 ano. Até movimento, tive que mudar muita coisa, exercícios especiais. Então, eu voltei a jogar naquele jogo lá de Recife, que foi, aliás, meus últimos gols pela seleção brasileira. Nós ganhamos da Iugoslávia de 4-3, eu fiz 3 gols. E veio quarta-feira o jogo contra o Chile, no Paraná. E eu, com 15 minutos de jogo, sozinho, uma bola veio, eu falseei e torci o joelho. Ali acabou o jogo para mim e voltamos para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu reuni com o Tele, com o Dr. Neylor, com o presidente, que era o Julite Coutinho. O Nabi, não, o Nabi eu cheguei. Em 86 era o Nabi. Eu acho que não sei se o Moraci estava, é o Gilberto Tim, que era o preparador físico. E eu falei para eles: olha, a minha situação é essa, eu não está arriscado jogar 90 minutos e não acontecer nada, como está jogar um pouquinho, eu tenho essa lesão, eu quero operar, então não tenho condições de ir para a Copa do Mundo. E aí o Neylor deu a palavra dele em relação a isso. O problema é esse, falou com o Tele. Você dá condição de você tentar fazer isso, eu acho que você é muito importante para a seleção. E eu vou fazer, porque eu sou profissional. Agora, eu não estou no melhor da minha condição. Tem que treinar separado, tanto é que não dava, que eu tinha que fazer treinamentos especiais no México, e mesmo com o Tele, né, falando tudo isso, ele via que ele achava que eu deveria entrar sempre no segundo tempo. O Neylor e o Tim achavam que eu deveria entrar de início, acostumado a sempre jogar. Se desse problema, eu poderia ter a substituição. Agora, eu entrando depois, a substituição poderia ser perigosa, né, do time até ficar com 10 se eu tivesse feito outra. Então, eu acho que aconteceu isso. E eu, acordava às 6 horas da manhã, ficava lá 2 horas e meia com o Moraci fazendo musculação, que era o tratamento que eu tinha que fazer. Mas no primeiro jogo eu fiquei no banco. No segundo, que eu ia jogar, na véspera, no treino, eu torci o joelho, igual aconteceu lá no Paraná. Aí o joelho inchava, eu tinha que ficar 3 dias, o Neylor vinha, tirava o líquido ali para diminuir o edema. E aí a minha vida foi toda assim. Jogos de meio-dia, eu tinha que acordar às 6 para poder treinar e conseguir. E ainda tive o problema lá de entrar no jogo e aconteceu o caso de perder o pênalti e tal, e isso
veio tudo na minha resposta, né? Se eu ouvisse meu coração de não ir, nada disso teria acontecido. Mas é a vida, Deus sabe o que faz, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. E, lógico, muita gente, às vezes, quando não tem o que falar, vai nisso e tal, que você é isso, que você é aquilo, que a seleção perdeu por causa disso. Sempre querem arrumar um culpado nesses momentos complicados, né? Então, não tem problema. A gente carrega isso numa boa. Eu tenho as costas boas, fortes, para carregar isso sem problema.